um pastor e ser profundamente desapontado, a Bíblia, na sua sabedoria, nos alertou e fez essa previsão explicando assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Não vale a pena confiar no homem, seja que homem for. Se vem do homem, nós temos que ter alguma desconfiança sadia. Isso não significa nenhum terrorismo nas nossas relações, mas significa que a gente se relaciona sabendo que alguma coisa pode vir sendo o homem quem é. Mas a nossa confiança, diz o profeta, deve ser o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e espera no Senhor. Então essa é a nossa luta, confiar menos no homem, o que significa confiar menos em nós mesmos e confiar mais em Deus. Esperar menos do homem e esperar mais de Deus. Esse foi o nosso assunto a semana passada, em Jeremias, capítulo de número 17. Hoje nós vamos compartilhar Malaquias, outro profeta, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos ler todos juntos. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então você pega lá no meio, mais ou menos, da Bíblia, né? Não é tão no meio assim. Pega em Mateus e volta umas páginas, aí nós estamos em Malaquias. Malaquias, capítulo de número 1. Nós vamos ler juntos da seguinte maneira: os homens comigo e as mulheres na sequência. Malaquias 1, 6 a 14. Malaquias 1, 6 a 14. Homens, então, vamos lá? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta.
Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Todos juntos. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar. Pai, por várias vezes ouvimos aqui neste texto o profeta afirmando: diz o Senhor dos exércitos. Nesta noite, queremos acolher a tua palavra como a palavra do Senhor dos exércitos. Por isso, aquieta o nosso coração, leva a nossa mente cativa até o Senhor, para que prevaleça a vontade do Senhor nas nossas vidas agora. Livra-nos, ó Deus, de uma mera apreensão intelectual destas palavras. Misericórdia, Senhor, permita que estas palavras desçam para o nosso coração e façam uma profunda diferença nas nossas vidas. Que seja assim, Pai, agora e em todos os dias da nossa vida, em todas as vezes que o Senhor falar conosco. Nós assim oramos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira teve o Black Friday. O espírito da campanha Black Friday é: eu sou comerciante, te ofereço o melhor e você me dá o menor preço. O melhor pelo menor preço. Nesse espírito Black Friday, acertei? Agora eu acertei. Black Friday. Nós resolvemos aqui na igreja também entrar nessa onda do Black Friday. Nós vamos oferecer a você o melhor. E você vai ter isso no menor custo possível. Mas Black Friday é um dia só, então vamos fazer um Black Week. Uma semana também é pouco. Nós vamos fazer o Black Month. A Sara falou que é month. Não é month, é month. Black Month. Ah, mas um mês também é pouco. Nós vamos fazer o Black Year. O ano inteirinho de promoções. O ano inteiro. 2018. É o ano da promoção aqui na Pedra Viva. Para começar, já vamos logo baixar o dízimo. O dízimo é 10%, vamos fazer 5%. E se você entregar adiantado, a gente dá mais 25% de desconto. Culto está demorado demais, ninguém aguenta. Então nós vamos fazer um culto de 1 hora só. Não vamos marcar no relógio. Começa às 7, deu 8 horas, para onde tiver. E nós vamos embora, felizes, porque ninguém aguenta esses cultos cumpridos aqui da Pedra Viva. Nós temos uma reunião de manhã, mas não está muito concorrida, não tem assim a participação. Vamos acabar com esse negócio logo. Porque você levanta todos os dias cedo. E no domingo de manhã levantar cedo de novo, faça-me um favor. Ninguém aguenta. Então, ninguém aparece aqui no domingo à noite. De manhã, só no domingo à noite. No meio da semana, nós temos aí algumas reuniões chamadas discipulado, mas é
tem gente que faz discipulado de 2 anos, 1 ano, é tempo demais. Nós vamos dar um desconto nisso aí. Nós vamos transformar esse caminho de discipulado num vapt-vupt. Vamos fazer isso aí, você pode escolher. Você pode fazer 9 semanas, pode fazer 12 semanas, vamos fazer um intensivão. E aí tudo que você poderia e deveria receber num relacionamento durante 3 anos ou 1 ano, você vai receber rapidinho. E rapidinho você também já vai começar a servir. Nós precisamos de presbíteros, precisamos de diáconos, precisamos de líderes ministeriais. Então não vamos ficar nessa lenga-lenga não. Vamos fazer tudo agora mais rápido. A gente faz um cursinho rápido, dá uma instruída rápida e rapidamente você começa a trabalhar, porque tem muito serviço para fazer. Combinado? Nós vamos nessa onda aí. Nós vamos oferecer o melhor pelo menor custo. Meus irmãos, é lógico, está gravando, mas isso aqui não é uma verdade, não é aquilo que nós estamos oferecendo. Trazendo para o nosso contexto, era exatamente isso que estava acontecendo lá na nação israelita. O que aconteceu? Eles passaram dezenas de anos oprimidos no cativeiro, saíram do cativeiro, veio um grande avivamento, um grande despertamento, um grande quebrantamento. Porém, passados 60 anos, a terceira geração já eram os netos daqueles que tinham estado no cativeiro. Essa terceira geração estava numa absoluta apatia, numa absoluta frieza, numa absoluta indiferença para com Deus. E é nesse contexto de indiferença, de apatia, de coração petrificado, que Malaquias exerce o seu ministério. Um ministério de confronto, um ministério de questionamento, um ministério de acusação. Porque se você olhar aqui, o próprio livro traduz esse sentimento. A conversa não era boa, era aquela conversa extremamente difícil e inquietadora. Porque o texto diz assim, verso 1 do capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Um livro escrito para falar contra a nação israelita. Era esse o grande ministério, o grande desafio que Malaquias estava vivendo. E é interessante que nós procuramos na Bíblia respostas para as nossas perguntas, e é bom que isso aconteça, porque a Bíblia tem muitas respostas. Mas se você ler atentamente o livro de Malaquias, você vai perceber que Malaquias é um livro de perguntas. Pelo menos 24 perguntas estão inseridas nesse livro. Todas elas, de alguma maneira, questionando a qualidade da adoração que eles estavam oferecendo a Deus. Os irmãos perceberam que as músicas que nós cantamos hoje, várias delas, nos estimularam a oferecer a Deus uma adoração qualificada. E esse é o nosso desafio. Não apenas estarmos aqui juntos dominicalmente, como comunidade, adorando a Deus, mas oferecendo a Deus aquilo que é do prazer de Deus, aquilo que é da alegria de Deus. Então eu convido os irmãos nesta noite a fazermos essa viagem no túnel do tempo. Quantos séculos atrás essa história aqui aconteceu? Essas realidades foram vividas. Mas se você perceber, elas têm muito a ver conosco. Então, abra o seu coração. Vamos por etapas. Primeira etapa. Aqui há um diagnóstico, há uma avaliação da relação do povo de Israel com Deus. E essa avaliação, acima de tudo, é uma avaliação dos sacerdotes. Porque o povo tinha aquele tipo de relacionamento com Deus por causa dos seus sacerdotes, que eram os seus líderes espirituais.
Então você vai perceber que há aqui uma palavra incisiva de Deus para os sacerdotes. Qual era o diagnóstico que Deus estava fazendo da adoração que ele estava recebendo ali? Palavra que representa o sentimento de Deus era desprezo. Quanto mais eles adoravam, mais Deus sentia-se desprezado. Desprezo em que sentido? Então vamos ao texto. Verso de número 1. Eles desprezavam o nome de Deus, a identidade de Deus. Qual era a identidade de Deus segundo esse verso de número 6? Ele era o quê? Pai. E ele era Senhor. Por várias vezes aparece Senhor e Senhor dos exércitos. E nas relações humanas, naturalmente, no senso comum das relações humanas, se é pai, precisa ser honrado. Se é Senhor, precisa ser respeitado. Eles chamavam a Deus de Pai, chamavam a Deus de Senhor, mas não o tratavam como Pai e não o tratavam como Senhor. Desprezavam a identidade de Deus. E o que é pior, segundo o verso número 6, na parte final, eles falavam assim, em que? Peraí, vamos lá, pensa bem, em que desprezamos nós o teu nome? Não tinham a menor noção de que desprezavam o nome de Deus. Segundo o diagnóstico, eles desprezaram também, diz o nosso texto, verso de número 7, o altar de Deus. Em que sentido? Em primeiro lugar, verso 7 diz que eles ofereceram sobre o altar de Deus, porque Deus está falando, ofereceram sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo aqui é uma figura de linguagem, para dizer que eles estavam oferecendo a Deus ofertas que não condiziam com as condições de pureza, de qualidade, de perfeição estabelecidas pelo próprio Deus. Então, eles desprezaram o altar de Deus oferecendo pão imundo. Mais do que isso, isso é grave. Você vai perceber aqui nas entrelinhas desse verso de número 7, que na verdade eles ofereceram não só um pão imundo, mas um coração imundo. Porque aquilo que nós oferecemos a Deus é resultado daquilo que está no nosso coração. Onde está isso no texto? Eles diziam assim, e ainda perguntavam, esse povo falava demais, fazia de menos e falava demais. Ainda perguntais, em que havemos profanado? E aí o Senhor respondeu, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Lá no coração deles havia desprezo pela mesa do Senhor. Havia desprezo, portanto, pelo Senhor. Então o coração deles era também um coração imundo, cauterizado, insensível ao coração de Deus. Não estavam nem um pouco interessados em saber o que Deus achava daquela adoração que estava sendo oferecida. Verso de número 8. O altar desprezado, porque também aqui diz o texto, que o que eles ofereciam não era bem, era mal. O altar estabelecido para criar uma conexão com Deus, criava uma conexão com o diabo. O altar estabelecido para conectar o bem, conectava o mal. E aí Deus diz com toda sinceridade, quando vocês trazem aqui um animal cego para o sacrifício, não é isso mal? Não é isso mal? É a pergunta de Deus. Quando vocês trazem o coxo, o enfermo, não é isso mal? Por 2 vezes aparece a palavra mal. Então o desprezo do altar de Deus.
essa história de adorar a Deus, de servir a Deus, de cultuar a Deus, de ofertar a Deus, atraiu o mal para a vida deles, porque eles faziam a revelia de Deus sem conexão com o coração de Deus. Mais ainda, há um sinal muito grande do desprezo a Deus. Deus diz assim: e se o governador Marconi Perillo aparecer aqui, vocês vão dar ao governador Marconi Perillo o que vocês estão dando a mim? Absolutamente não. Vocês não dão às autoridades humanas o que estão dando a mim. E Deus, então, ao receber aquela adoração, ficava com seu coração profundamente entristecido. Então eles tinham o melhor para oferecer, poderiam oferecer o melhor, deveriam oferecer o melhor, e ofereciam o pior. Desprezavam o altar de Deus. E desprezar o altar de Deus é desprezar o próprio Deus. Mais ainda, dentro desse diagnóstico, verso de número 9, diz o texto que eles desprezavam a graça de Deus. Olha o texto. O texto diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Então nós vamos aqui entender esta graça no contexto do Velho Testamento. O que era a graça aqui nesse contexto? Graça era aquilo que Deus dava, era o favor que Deus fazia a quem lhe prestava a obediência segundo os seus mandamentos. Esse era o conceito de graça. Tanto é que aqui graça e favor aparecem. E aí Deus diz assim: olha, com essa oferta, né, com isso que vocês têm nas mãos, será que Ele aceitará a sua pessoa, a vossa pessoa? O profeta perguntando: Deus vai aceitar vocês com o que vocês têm na mão? Eles estavam desprezando a graça de Deus. Os irmãos sabem, depois vocês podem ler, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo de número 22, verso 17 a verso 23, há uma série de prescrições dizendo sobre a qualidade, a perfeição dos animais que eram oferecidos. E nenhuma destas prescrições estava sendo respeitada. Eles estavam desprezando a graça de Deus. Por isso, a palavra do profeta é enfática: Deus não aceitará a pessoa de vocês, porque a oferta não é a oferta que Ele espera. Muito bem, então esse é o diagnóstico, né? Quais são agora as reações de Deus diante deste diagnóstico? Vamos às reações de Deus, e elas estão muito claras aí. A primeira reação parece assim, extremamente radical. Deus falou assim, olha o que Deus falou, verso número 10. Tomara que aparecesse alguém, um sacerdote, que fizesse, sabe o quê? Fechasse as portas, né? Uai, não tinha aqui uma igreja chamada Presbiteriana Pedra Viva? Tinha, não tem mais. O que aconteceu com ela? Deus fechou a igreja. Era esse o sentimento que havia no coração de Deus. Deus foi tão desonrado, tão desrespeitado, tão desprezado, tão vilipendiado, que Ele decidiu que era melhor que um sacerdote, um servo de Deus, que tivesse ainda sensibilidade no seu coração, tomasse a iniciativa de confrontar os outros sacerdotes e fechar definitivamente o templo. Essa foi a reação de Deus, evidenciando, meus irmãos, que templos abertos não são por si só sinais da aprovação de Deus. Nós nos alegramos com igrejas que nascem, templos que são abertos, mas isso por si só não alegra o coração de Deus,
porque Deus quer saber a qualidade do que lhe é oferecido nesses templos que são abertos. Então Deus reage e diz: manda fechar o templo. Segunda reação de Deus, consequente dessa, a rejeição da adoração que estava sendo oferecida. Verso de número 10 diz assim: para que não acendesseis debalde fogo sobre o meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. A adoração é um movimento do homem para Deus, mas é também um movimento de Deus para com o homem. Na adoração nós nos conectamos a Deus e Deus se conecta conosco. E aqui tudo parece que estava funcionando bem. Havia templo, havia altar, havia oferta, havia fogo, havia sacerdote. Mas Deus diz: eu não tenho prazer em vós. Ô meus irmãos, para que nós estamos adorando a Deus? Comunitariamente e pessoalmente. Para dar prazer a Deus, para dar alegria a Deus, para ver o sorriso de Deus, ou simplesmente para o nosso prazer, para o nosso bem, para a nossa alegria. Quando o foco é mudado, quando a adoração passa a ser o que não era ali uma adoração, para dar prazer a Deus, essa adoração então, ela começa a fazer diferença no nosso coração. Então Deus rejeitou o templo e rejeitou também o altar. Mais ainda, Deus profeticamente, porque aqui está a palavra do profeta, fala mais uma vez do seu propósito. Porque Deus é o Deus que merece e deve ser adorado por todas as nações. E o plano de Deus então ia se concretizando na medida em que o seu próprio povo, criado para adorá-lo, resistia em adorá-lo da maneira que ele queria ser adorado. No verso de número 5, há uma palavra interessante desse capítulo 1 que diz assim: os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Israel é a nação criada para adorar a Deus, para revelar a glória de Deus. Mas por rebelião, por pecado, não cumpria essa missão. Deus seria honrado e glorificado fora dos limites de Israel. E essa verdade aparece de novo aqui, nesse verso de número 11. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, outra reação de Deus era aceitar a adoração que viria a ele fora dos limites do seu povo. E a última reação está descrita nos versos 12, 13 e 14. Os versos 12 e 13, os irmãos vão perceber que Deus vai repetindo aquilo que ele já havia dito. A situação era gravíssima. Deus precisava então ser muito claro, muito objetivo, muito direto, muito confrontador. Então, através do profeta, ele vai falando: vocês estão profanando o nome do Senhor. Quando vocês pensam que a mesa do Senhor é imunda, porque se vocês trazem coisas imundas, isso significa que vocês têm a mesa do Senhor como a mesa imunda. Vocês trazem uma comida desprezível, então isso significa que para mim, para vocês eu sou desprezível. Verso número 13, ele diz assim: que canseira! O povo estava cansado de Deus, enojado de Deus, por isso que estava dando o que dava a Deus, e não aquilo que Deus esperava receber. Desprezavam a Deus,
diz o Senhor dos Exércitos. Ofereciam o dilacerado, o coxo, o enfermo, e era assim que as ofertas eram dadas a Deus. Aí Deus diz de novo: aceitaria eu isso da vossa mão? Aí diz assim o verso de número 14, que é o nosso último versículo. Vamos ler todos juntos? Verso 14, vamos lá. Pois maldito presta atenção, sacerdotes bonitos, né? Bem vestidos, vestes pomposas, movimentos todos programados, muita pompa, muita beleza plástica, né? Muito movimento religioso, muito rito, tudo muito organizado. Mas Deus olhava para tudo aquilo e Deus dizia assim: aqui no templo está acontecendo um teatro. Porque nada do que esse povo faz está no seu coração como expressão de adoração a mim. Pelo contrário, aqui eles estão me desprezando, eles estão tentando me enganar. Essa foi a palavra dura que Deus diz: maldito seja o enganador. Aquela adoração era um teatro. Eles faziam como se fosse a melhor adoração do mundo, mas Deus, que vê o coração, sabia que havia ali um engano, havia ali uma mentira, e ele não compactuou com aquela mentira. E como isso acontecia? Como esse teatro se traduzia ali na adoração, na presença de Deus? O texto é tão direto que ele diz assim: vocês têm um animal sadio, vocês podem oferecer a mim o melhor, e vocês prometem o melhor, mas me oferecem um animal defeituoso. Só teatro. Os cânticos cantados, as orações feitas, aqui eu estou ampliando para o nosso contexto, as palavras pregadas, tudo aquilo que foi feito, tudo teatro, porque Deus sabia que não havia sintonia entre o que estava sendo dito e o que estava sendo feito. Por isso, então, Deus toma essa decisão de amaldiçoar o que eles chamavam de adoração, mas que para Deus era apenas um mero teatro religioso. Maldito seja o enganador. Muito bem, então esse é o diagnóstico e essas são as reações de Deus. E nós, nesta reflexão, o que isso tem a ver conosco? Então, algumas coisas nós podemos dizer assim como conclusão. Primeira coisa, está no contexto do livro, mas não diretamente no próprio livro. O que nós precisamos entender? Só existe uma maneira de você e eu adorarmos a Deus. Só existe uma pessoa que pode nos conduzir nessa adoração a Deus. E esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Ninguém pode adorar a Deus, dar prazer a Deus, ao coração de Deus, receber a alegria de saber: filho amado, você está me adorando do jeito que eu quero, a não ser por meio de Jesus Cristo. Isso está aqui na profecia de Malaquias. Eu convido você a olhar comigo o capítulo 3, onde Malaquias fala que Deus enviaria um mensageiro. Capítulo 3, verso 1. Um tempo novo. E esse mensageiro prepararia o caminho para aqueles que quisessem de fato adorar a Deus da forma que ele deseja ser adorado. E ele viria ao templo, numa figura de linguagem, dizendo que ele transformaria esse conceito de adoração. Ele seria o anjo da aliança. O povo que estava desconectado de Deus, separado de Deus, apesar da religiosidade, seria unido a Deus através desse mensageiro, através desse Messias.
Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha, ele veio, ele não virá, ele veio. Domingo que vem, nós vamos ter aqui um culto especial, lembrando essa vinda de Jesus nascendo em Belém. Verso 2, quem poderá suportar a sua vinda, subsistir quando ele aparecer? Aí diz o que ele vai fazer. Ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Verso 3, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi, os levitas, os adoradores, purificará Israel, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Oh, meus irmãos, só o milagre dos céus pode levar um homem a adorar a Deus. Esse milagre chama-se Jesus. Ele refinará, ele com o seu fogo queimará o nosso pecado e nos habilitará a oferecer a Deus um sacrifício, uma oferta que lhe seja prazerosa, que lhe traga alegria, que abra os seus lábios, metaforicamente falando, um grande sorriso. Isso iria acontecer com o Messias. Em Hebreus, aí você pode ler todo o livro de Hebreus, fala exatamente sobre isso, né? Mas nós escolhemos aqui um texto apenas, Hebreus capítulo 10, verso 11 a 25, que nós vamos ler juntos. Hebreus 10, 11 a 25. Olha como essa palavra de Malaquias para o povo do Novo Testamento efetivamente se cumpriu agora nessa nova era da graça em que Jesus abriu e efetivou. Hebreus capítulo 10, verso 11 ao verso 25. Vamos ler juntos? Todos juntos. Hebreus 10, 11 a 25. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Jesus é o sacerdote.
ele ofereceu um único sacrifício, o seu próprio sangue. E pelo seu sangue, um caminho novo foi aberto até a presença de Deus. E agora todos aqueles que creem em Jesus têm livre acesso à presença de Deus. Podem adorar a Deus e só podem através de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, que proporcionou o perdão dos nossos pecados, mas também que nos aperfeiçoa na nossa vida e nos faz melhores adoradores. Diz o escritor aos Hebreus, nós podemos ter intrepidez, podemos ter ousadia. Não é para chegar diante de Deus e ficar dando ordem, dizendo o que Ele deve fazer, não. Mas nós podemos entrar com alegria na presença do Senhor. Porque agora a graça é diferente. A graça significa que Jesus fez o que nós precisávamos para estar na sua presença, na presença de Deus. E por esta graça, nós temos acesso ao Pai. E nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não tem mais o véu, não tem mais a separação. O sagrado invadiu o profano. E agora todos nós podemos, particularmente e comunitariamente, adorar a Deus, estar na presença de Deus através de Jesus Cristo, por causa do seu único sacrifício. Confessando a nossa fé, não deixando de congregar-nos, priorizando os nossos encontros comunitários, para que assim possamos ser fortes, até que o Senhor venha e nos busque para a sua honra e para a sua glória. Esta é a mensagem. Então, a primeira reação que esse texto nos ensina, e ele nos obriga a ir a esse capítulo de número 3, a primeira reação é: vamos adorar a Deus por meio de Jesus. Não existe outra maneira. Não há nenhum outro caminho para se chegar a Deus a não ser através do Senhor Jesus. Segundo lugar, nós vamos também entender essa palavra de Malaquias no seguinte sentido: nós vamos conciliar aquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Esse era o problema daquela adoração. Eles diziam coisas lindas, mas o que eles faziam não tinha sintonia com aquilo que eles estavam falando. Então nós adoramos a Deus através da nossa palavra, dos nossos cânticos, das nossas orações, verbalizando a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, tudo isso. Mas também nós adoramos a Deus através do nosso corpo, através daquilo que nós fazemos, palavra e gestos. Então, o que nós levamos a Deus não é o que nós trazemos no domingo à noite, mas tudo o que nós fazemos durante a semana. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Romanos que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, ou seja, através do nosso corpo. Tudo aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, quando nós estamos estudando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos comendo, quando nós estamos divertindo, onde quer que nós estivermos, o que fizermos com o nosso corpo, tudo isso deve ser, de alguma maneira, uma expressão de adoração a Deus. Esse era o sentimento de Paulo. Por exemplo, ele diz em 1 Coríntios 6, 19 a 20, confirmando o que ele disse em Romanos 12, 1 e 2. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No corpo nós estamos adorando a Deus, adorando a Deus. Até o jeito que você come, o que você come, como você come, tudo isso, de alguma maneira, precisa ser uma expressão de adoração a Deus. Aliás, é o próprio Paulo que diz também em Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça
para a glória de Deus. Você vai torcer para o Vila Nova, torça para a glória de Deus. Se é que você vai dar conta, né? Você vai começar um novo trabalho, comece para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Essa é a reação que nós precisamos também tomar diante desta palavra profética. Terceira reação, que está na essência do texto. Na essência do texto. Fica aqui muito claro, irmãos, que nós precisamos adorar a Deus com as primícias. Primícias. Irmãos, eu estou muito preocupado com o que nós andamos fazendo com o nosso domingo. É lógico que todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é dia de adorar a Deus. Todo dia é dia do Senhor. Mas se você não reserva de alguma maneira, de uma forma especial, um dia para se lembrar mais de Deus, o que vai acontecer nos outros dias? Muito provavelmente também você não vai se lembrar de Deus. Pensa no seu dia hoje, né? O que você fez nesse dia? Foi expressão de adoração a Deus? Ou você só foi lembrar de Deus lá pelas 6h30, 6h45, tomou um banho apressado, veio correndo, chegou atrasado para variar e ofereceu a Deus o resto do seu tempo? É você que tem que perguntar, né? O que você está oferecendo a Deus? O que está nas suas mãos? O que está nas nossas mãos, né? Deus não aceita resto de tempo, resto de dinheiro, né? Resto de sonhos, resto de emoções, resto de consagração. Nós oferecemos a Deus primícias ou resto? Essa é a grande pergunta. Será que nós vamos fazer então, como muitos têm feito, igreja afora, uma liquidação para buscar o melhor de Deus com o menor custo possível? É lógico que não. Porque Deus espera de nós a primícia do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos dons, né? Aquilo que nós temos de mais precioso, precisamos colocar no altar do Senhor, para que recebamos dele a palavra linda: eu tenho prazer nessa adoração. Eu recebo com alegria o que vocês estão me dando, porque não é aquilo que sobrou, não é aquilo que é jogar fora, mas é a prioridade, a primícia. Vamos orar e assim colocar nossas vidas no altar do Senhor. Feche seus olhos.